Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre o paradigma de programação orientada a objetos. É mais um reforço aí para as aulas das aulas presenciais para vocês, para quem perdeu a aula ou para quem não conseguiu acompanhar durante a aula em sala, né? Em sala de aula. Bem, existem diversos paradigmas de programação atualmente no mercado. O, Só que existem dois principais, que é o paradigma de programação estruturado e orientada a objetos. Existem diversos, mas esses dois são os principais, tá ok? O paradigma de orientação a objetos sucedeu o paradigma de programação estruturado. Mas o que seria paradigma de programação? Seria a forma como você, como programador, ele escreve o seu programa. Seria a forma como ele estrutura o programa. Então está mais ligado a isso. Antes dominava-se o paradigma estruturado. E aí houve uma quebra desse paradigma e hoje o paradigma de programação mais utilizado e o recomendado a se utilizar em um projeto é orientado a objetos. Mas o estruturado, o que seria a forma de programar o estruturado? É o que vocês já estão acostumados a programar. Quando você iniciou lógica de programação, ali você programou de forma estruturada. Quando você viu a disciplina de estrutura de dados, ali você viu a forma de programação estruturada. Mas por que começar com o paradigma estruturado? Porque ele é mais simples. Ele não envolve a complexidade de entendimento prévio para poder começar a programar de forma estruturada corretamente. Já em orientação a objetos, não, você tem que entender todo o conceito, você tem que primeiro compreender as regras de se programar orientado a objetos para poder começar a programar. Então leva um certo tempo, você envolve outras questões, e aí para o aluno iniciante em programação, em lógica, não é interessante começar com esse paradigma, que é um pouco mais complexo. É melhor começar ensinando a ele de forma estruturada, a se programar de forma estruturada. Que na verdade, quando você programa de forma estruturada, você pensa num código como voltado principalmente para funções ou módulos do programa. Por exemplo, se for um sistema de empréstimo de livros, que é o que a gente vai utilizar aqui como exemplo, você pensa o sistema como módulos, como funções. O módulo cadastro de aluno, onde você pode excluir, alterar, cadastrar um novo aluno. O módulo empréstimo, você pode estornar um empréstimo, pode realizar um empréstimo, excluir um empréstimo e assim por diante. O módulo livro, você pode cadastrar, excluir, listar esse livro. Então você pensa antes nos módulos e geralmente todo o código ele fica concentrado em um arquivo só. Então a principal desvantagem da programação estruturada é a difícil manutenção do código, a difícil compreensão do código e assim por diante. Já na programação orientada a objetos, você começa a imaginar o projeto como entidades do mundo real. Então veja bem qual é o pensamento quando a gente estrutura o nosso programa de forma orientada a objetos. Então, voltando ao exemplo do projeto de empréstimo de livros, quais informações seria necessária para a gente controlar empréstimos, né? Um sistema que controla empréstimos. Você pensaria nas informações, por exemplo, do aluno. Você teria que ter o nome desse aluno, o CPF dele, o RG dele, matrícula. Você precisaria dessas informações, o sexo, o endereço desse aluno. Então você pega essas informações que são específicas de a gente chama de classe, e reúne elas nessa classe. Por exemplo, aqui que eu estou ilustrando,
Teria a classe aluno, onde eu teria somente as informações do aluno. Eu concentraria somente as características desse aluno. É o que a gente chama no mundo orientado a objetos o estado desse aluno. A gente teria o nome dele, CPF, RG, matrícula, sexo e assim por diante. Aqui eu quis resumir somente esses atributos, somente essas características do aluno, como exemplo. E aí, que mais teria nesse sistema? Por exemplo, eu precisaria saber qual é o nome do livro, qual é a editora desse livro, qual é a edição. Poderia também, se fosse cobrado algum valor no empréstimo do livro, o valor desse livro, qual seria o autor e assim por diante. E aí concentraria essas informações do livro numa classe que eu chamaria de livro. Então você pensa no sistema como um conjunto de classes. Outra classe importante, eu preciso de quais informações mais? A data desse empréstimo, a data de devolução desse empréstimo, qual foi o livro que foi emprestado, quem foi o aluno desse empréstimo. Então, descendo aqui mais um pouquinho, eu teria uma classe com o nome empréstimo, e aí teria a data desse empréstimo, a data de devolução, o livro que foi emprestado, o aluno e o funcionário. Ok? Então, mas eu falei de classe, só que o que seria objetos? Você tem a classe e tem os objetos. Os objetos são os cadastros de fato dessa classe. Por exemplo, a classe aluno, eu teria os objetos dessa classe aluno, os cadastros dessa classe aluno. Aí eu coloquei aqui como exemplo objeto aluno 1. Aqui eu poderia dar qualquer nome para esse objeto. Eu coloquei aqui aluno 1, objeto aluno 1 da classe aluno. Então, quando eu for cadastrar de fato as informações dessa classe, eu crio um objeto dessa classe. E aí ele tem um nome específico. Eu coloquei aqui, ele é uma CPF tal, RG tal, matrícula e o sexo. Preenchi esse objeto. Na hora que eu preencho esse objeto, né, eu estou armazenando os dados dele na memória. Então, de fato, ele está cadastrado na memória. Então, objeto aluno 2. E aí eu cadastro novos dados desse objeto aluno 2. Objeto aluno 3, da classe aluno também. E aí já teria o nome Maria, CPF tal, RG tal. Então, objetos é o que a gente chama de instâncias da classe, né? Ou seja, são os dados armazenados em memória separadamente dessa classe. Okay? Eles são armazenados separadamente na memória RAM. Okay? Então eu poderia ter N objetos de uma mesma classe. Logo, a gente entende com isso que a classe aluno ela serve apenas como modelo, como referencial, como tudo que precisa ser cadastrado em uma classe. Você define o que ela tem que ter, mas ela serve apenas como definição, como um molde, né, digamos assim. Já os objetos não. Eles são as instâncias na memória, de fato. Eles são os cadastros, de fato, na memória. Ok? Então vamos lá, partindo para o código Java, como fazer isso, né? Como estruturar isso num código. Mas antes de estruturar no código, veja que a gente precisa planejar isso, né? A gente precisa criar um projeto disso antes de partir para o código. Precisa projetar. Existem diversas ferramentas para você projetar o código, como ele será organizado, né? Como você projetar essas classes. Mas a principal ferramenta é a ferramenta Asta, que é uma ferramenta gratuita. Existe a versão paga também, que é a versão Professional, a versão gratuita é a versão Community. E aqui na ferramenta é só ir lá no menu Diagram, Diagrama, e na opção Class Diagram, ou seja, diagrama de classe. Então aqui eu posso estar clicando na classe, clicando aqui na área livre,
e aí digitando o nome da classe. Por exemplo, a classe aluno. Está aumentando mais o zoom aqui. E aí a classe aluno teria o nome desse aluno. E aqui, como a gente está planejando já o código, como será, nós podemos especificar qual o tipo desse atributo, que a gente chama atributo nome. Que seria, na verdade, pessoal, uma variável, né? A variável que essa classe vai ter. A ferramenta diz aqui que não tem esse tipo string. Deseja criar um novo tipo? Sim. Ele aceitou aqui. Então vou dar Enter ou clicar no losango amarelo e especificar o próximo atributo. Então, atributo nada mais é que a característica daquela classe, uma das características daquela classe, ou melhor, um dos estados daquela classe. É assim que no mundo orientado a objetos eles chamam o estado da classe. E nome, aluno teria também matrícula do tipo string, CPF do tipo string, RG e sexo. Vou colocar somente isso para a gente não se alongar muito. Ok. Outra coisa é que a classe ela também possui comportamentos, ou seja, ela possui funções, ela executa funções. As funções a gente especifica clicando nesse verdinho aqui, ó, esse símbolo verde, e aí ele dá até o nome de operação, né? Então, por exemplo, a gente teria uma função, mas no mundo orientado a objetos a gente chama a função de métodos. Teria um método inserir, um exemplo, né? Nome. E aí tem que ser tudo junto. Esse método ou essa função, ela recebe o parâmetro do tipo string. E o nome desse parâmetro eu vou colocar nome. E esse método, ele me retorna, aí eu coloco 2 pontos, logo em seguida o tipo de retorno. Se eu quero apenas inserir um nome, eu não preciso que me retorne nada esse método. Então eu vou colocar aqui void, ou seja, não retorna nada, né? Dá Enter. Outro método que seria necessário para essa classe seria que ele me retornasse o nome do aluno. Então eu vou chamar de pegar, né? Chamar de pegar nome. Eu não preciso passar nada como parâmetro para esse método, porque eu quero apenas que ele me retorne um valor que já existe cadastrado. Então, pegar nome, não passo nada como parâmetro e ele me retorna um tipo string, porque nome é do tipo string. E aí eu faria isso com todos os atributos dessa classe. Okay? Um método específico que poderia ter aqui, por exemplo, seria validar CPF. Estou colocando aqui apenas alguns exemplos do que seriam métodos. Então, validar CPF. Eu não passo nada como parâmetro, mas eu quero que ele me retorne um tipo boolean. Por exemplo, se o CPF for válido, ele me retorna true, se não, me retorna false. Ok? Então, vou colocar só esses como exemplo. Então a gente tem o que aqui? A gente tem uma figura ou uma representação da classe, onde a primeira parte temos o nome da classe, nessa segunda parte temos os atributos dessa classe, ou seja, o estado dessa classe, as características dessa classe, e logo em seguida nós temos os métodos ou os comportamentos dessa classe. Então tudo específico somente do aluno, a gente concentra tudo somente na classe aluno. Outra classe que teria nesse sistema seria a classe livro, onde nós teríamos todas as informações do livro nessa classe. Por exemplo, o nome do livro, e aí não tem problema repetir
o mesmo nome de atributo, né? Aqui tem nome, mas estão em classes diferentes. Isso não tem problema. Teríamos a editora desse livro, edição do livro, volume, poderia ter valor, mas como eu falei, vamos imaginar que aqui é uma biblioteca pública que não teria a cobrança pelo empréstimo. Então não precisaria colocar aqui o valor desse livro. E autor do livro. Ok. Outras informações, que essa é considerada até a mais importante, é sobre o empréstimo, as informações do empréstimo. Então nós temos a data que foi emprestada, a data de devolução, quem foi o aluno e qual foi o livro. Então teríamos aqui uma classe que poderíamos chamar de empréstimo. E aqui teria a data desse empréstimo do tipo date. Não tem esse tipo, deseja criar? Sim. Data de devolução também seria do tipo date. O livro que foi emprestado, do tipo livro. E aí, por que livro e não string? Por que o tipo ser livro e não ser string? Porque se fosse string, nós armazenaríamos apenas uma característica, por exemplo, o nome desse livro. Só que a intenção aqui é que você tenha acesso a todas as informações do livro a partir do empréstimo. Então imagine que é como se fosse um conjunto dentro de outro conjunto. É por isso que eu coloquei aqui que esse atributo é do tipo livro. Que eu posso pegar um objeto livro e colocar dentro do objeto empréstimo. Seria mais ou menos assim a ilustração. E teríamos também o atributo aluno, o aluno que fez esse empréstimo, do tipo também aluno, e aí é o mesmo raciocínio que eu acabei de explicar. Eu teria um objeto aluno dentro do objeto livro. E aí a partir daí eu consigo ter as informações completas do aluno a partir do objeto livre. Então aqui, modelando isso, né, eu poderia relacionar com esse símbolo aqui. Association, associação. E eu ligo a classe aluno, a classe livro, a classe empréstimo, melhor dizendo. E a classe livro, a classe empréstimo. Ok. Teria os métodos também aqui em cada classe, só que eu não vou colocar, porque alguns métodos, esses métodos de inserir e pegar cada atributo, eles não são obrigatórios. Depois a gente vai saber, não é obrigatório você modelar aqui, você desenhar. Mas no código seria obrigatório e depois eu vou explicar o porquê. Mas eu só quero que você entenda como é organizado a estrutura do código, né, que é organizado separando as características em suas classes específicas. Ok? E você tem classes dentro de classe, ou seja, uma classe se relacionando com outra classe. Ok? Então, como seria esse relacionamento? Eu ilustrei aqui, por exemplo, quando eu tenho um objeto da classe empréstimo, chamei de empréstimo 1, e aí eu teria a data do empréstimo na hora que eu fosse preencher esse objeto, teria a data de devolução já cadastrada, aluno, e aí eu preencho esse atributo aluno com o objeto aluno 1. Então, dessa forma eu estou referenciando que aluno 1, coloquei até uma setinha aqui, ó, é
esse aluno aqui, tá ok? Com seu RG, com seu nome, CPF, sexo e matrícula. Então eu consigo ter um objeto, aluno 1, dentro do atributo aluno do objeto empréstimo 1. Então tem um objeto dentro de um atributo de outro objeto. Okay? Da mesma forma seria com funcionário e livre. Eu poderia armazenar objetos dentro desses atributos aqui. E aí eu consigo acessar o objeto que está contido aqui. Como é que acessa? A gente vai ver num código mais à frente. Então, só complementando aqui esse diagrama de classes, eu vou colocar a classe funcionário, que aí a gente teria a informação de qual funcionário realizou esse empréstimo. Poderíamos ter essas informações também. E aí o funcionário teria o nome, CPF, RG. Então muitas coisas que o aluno tem, o funcionário também tem: o nome, CPF, RG, sexo. Mais uma coisa específica que o funcionário tem que o aluno não tem seria o salário, por exemplo. Salário do tipo double. Salário, outra coisa específica seria a função ou cargo desse funcionário. Data de admissão, outro exemplo também. Data de admissão dele na empresa, do tipo date. E assim por diante. Eu vou colocar somente esses para não nos prolongar muito. E a classe empréstimo teria o atributo funcionário, do tipo também funcionário, porque aí eu teria todas as informações do funcionário nesse atributo. Eu poderia jogar o objeto funcionário dentro desse atributo do objeto empréstimo. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver no código e vai ver como evitar esse tipo de repetições quando você tem muitos atributos repetidos. Por exemplo, nome, CPF, RG, sexo. E aluno também você tem nome, matrícula, ou nome, CPF, RG, sexo. Como fazer um esquema que você reaproveite esses atributos. Tá ok? Então, para a gente evitar esse tipo de repetições de atributos, existe a estratégia de herança, que é mais um conceito de orientação a objetos. Ou seja, você fazer uma classe que essa classe possui atributos em comum a essas duas classes, aluno e funcionário, e aluno e funcionário herdaria esses atributos dessa classe de herança. Então, na próxima aula, nós veremos isso.